Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 2. E vamos meditar a partir do versículo de número 18, né? E também nas referências, né? A partir também do versículo de número 18, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o título da mensagem é: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Vamos repetir. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estando estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, fizemos uma leitura aqui, né? A partir do versículo de número 11, né? A partir do versículo de número 11, nós fizemos uma leitura na mensagem em si, né? E a nossa meditação agora será a partir do versículo de número 18, tá certo, irmãos, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós esbarramos aqui, ó. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Acesso ao Pai. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Acesso significa que nós, que temos fé em Cristo, temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial, certos de que seremos aceitos, amados e bem-vindos. Esse acesso foi seguido por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 13. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. E pela sua intercessão no céu, a favor de todos quantos vierem a ele. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Versículo 25. Confira. Efésios 4, capítulo 14 ao 16. O acesso
a Deus também necessita da ajuda do Espírito Santo. A presença do Espírito que em nós habita nos possibilita orar e invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16, 26 e 27. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O fundamento dos apóstolos, diz o versículo 20, né? Versículo 18, nós partimos de: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Né? E segue falando na meditação, a partir do versículo 20, até a igreja, o fundamento dos apóstolos. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Né? A mensagem diz a respeito desse assunto o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Né? Ou seja, né, o crente, o verdadeiro crente, né, o crente genuíno, o crente fiel e verdadeiro, né, ele tem a sua fé, né, edificada, né, alicerçada, né, na mesma mensagem, na mesma palavra, na mesma fé da qual Jesus pregou e ensinou aos apóstolos para que assim o fizesse na abertura das igrejas. Né? E a palavra que fala sobre edificação, irmãos, é porque nós somos exortados o tempo todo nas nossas pregações, né, de acordo com a palavra de Deus, né, que nós precisamos pregar de maneira que as pessoas consigam entender aquilo que nós estamos falando nas nossas pregações. Se nós não conseguir passar um perfeito entendimento para aqueles que nos ouvem, a palavra fica infrutífera. Né? E para que a palavra seja frutífera, ela precisa ser edificada. Né? E é o mesmo que você plantar uma árvore, né? uma semente boa, você plantar corretamente, adubando, regando, cultivando, cuidando dela com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, e ela cresce bonita, saudável, viçosa e vai dar muitos frutos. Né? Assim também é todo varão e varoa, toda pessoa que tem a sua fé edificada em Cristo e na palavra do Evangelho genuíno, real e verdadeiro, dada por Cristo e pelos apóstolos e profetas. Por isso que o versículo 20 fala dessa forma. Né? Aleluia. E essa edificação, esse edifício, né? Esse edifício do qual Jesus é a principal pedra da esquina, diz a Santa Palavra de Deus. Né? Jesus, ele é a base da igreja, ele é a fundação da igreja, ele é o fundamento da igreja. Né? Então todo edifício, ou seja, ou toda edificação, né, que se não for bem alicerçada, ela não para de pé, ela desmorona. Né? Vem a chuva, vem o vento, vem as tempestades, tudo que bate nela vem e corrói ali embaixo no pé dela, porque ela não tem alicerce, e ali fica sem apoio e desmorona e cai. Né? Assim é o crente não alicerçado, aquelas pessoas que se diz crente,
né? Eu diria que é o grosso dos evangélicos de modo geral, né? Que se diz crente, mas não é crente coisa nenhuma. Eles não são alicerçados, não tiveram a sua fé alicerçada em Cristo, no evangelho genuíno, real e verdadeiro, na palavra que foi pregada por Jesus, dada por Jesus, entregue por Jesus aos apóstolos, para que pudesse então abrir as primeiras igrejas na face da terra pós-Cristo, né? Que é chamada as igrejas primitivas, né? Então, de modo que nós precisamos ser edificados na fé dos apóstolos e dos profetas, que provém de Cristo, para que nós enraizamos e possamos ter crescimento. Porque toda semente lançada na terra, ela germina e nasce, mas ela só permanece se for plantada numa terra boa, uma terra fértil, né? E for regada, cultivada, adubada, para que ela possa crescer e produzir muitos frutos. Um por 30, um por 60 e outro por 100. Caso contrário, ela nasce, começa a crescer e morre antes de florir e de frutificar e de produzir. Ela não tem crescimento. Assim é todo homem, mulher, todo crente que não teve a sua fé alicerçada na palavra de Deus, ou seja, no evangelho genuíno, real e verdadeiro. Aí você me pergunta, pastor Israel, como é que eu faço para ter a minha fé alicerçada no evangelho genuíno, real e verdadeiro, na fé dos apóstolos e dos profetas, que foi dada por Jesus? É simples, irmãos. É simples, irmãs. Jesus disse, está escrito, vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se a palavra que as pessoas pregam não fala de Jesus, não mostra Jesus crucificado, ressurreto, aquele Jesus que foi morto, crucificado, né, que deu a sua vida para nossas vidas salvar, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, que foi enterrado e que ressuscitou ao terceiro dia, né? Se a sua fé não fosse, se o seu entendimento, o seu ensinamento, as suas instruções não te foi dada falando dessa morte de cruz de Cristo, se não foi dada não foi essa palavra, a sua fé não está alicerçada em Cristo. Então você não permanecerá. Você com toda certeza vai dar alguns passos e vai desviar, porque a sua fé não está firmada na palavra do evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? E a palavra do evangelho genuíno, real e verdadeiro é a Bíblia Sagrada, né? É aquela que está escrito, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Quando você for adquirir uma Bíblia numa livraria, onde quer que seja, alguém for te vender, você abre a capa e folha ali a primeira folha, após abrir a capa. Você tem a capa, tem aquela folha que protege, depois tem ali já vem a referência da Bíblia, né? Então você abre e vê se ali está escrito Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Se você adquirir esta Bíblia, é a Bíblia genuína, é o Evangelho genuíno, real e verdadeiro, que tem todas essas coisas que eu estou passando para os irmãos aqui. Vocês vão deparar e encontrar tudo que eu estou passando. Vocês não encontrarão nada, as referências, não encontram as referências, porque não é de estudo. Para vocês acharem também as referências, tem que ser Bíblia de estudo. Mas a palavra é a mesma, porque quando eu falo aqui a referência, quando eu indico onde está escrito, o assunto e o local onde está escrito, você vai em qualquer Bíblia Sagrada, das que eu estou citando, e você vai lá onde eu estou afirmando, né, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo. Você vai lá, está escrito exatamente da forma que eu estou falando. Pode até ter uma ligeira mudança na expressão, mas trazendo os mesmos significados e os mesmos resultados. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então o versículo 20 fala sobre a palavra dada, edificada por Jesus na fé dos apóstolos e dos profetas, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce
para templo santo do Senhor, ou no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Referências, verso 20, voltando novamente, né? A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos, ou seja, os 12 apóstolos, né? Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificado e ressurreto, né? É coisa linda, é lindo demais, irmãos, abrir a cabeça para o entendimento, para que nós não venhamos perder tempo, não tenhamos a nossa fé alicerçada, baseada em palavra de homens, né? A palavra, sim, ela é dada, a mensagem é pregada através de um homem, de um ser humano, né? Assim como eu, assim como você, assim como nós todos, né? Mas esse homem do qual você ouviu a palavra e a sua fé está crescendo, você está alicerçando a sua fé na palavra que esse homem está pregando para você, né? Você não fica só no ouvir ele pregar, só ouvindo, só no celular, né? Esquece seu celular em casa, viu? Não leva para a igreja não. Esquece ele em casa, leva a Bíblia. Leva a Bíblia, compra uma Bíblia para você numa livraria, examina do jeito que eu estou falando, né? Revista e Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Esquece o celular em casa, leva não, e leva a sua Bíblia embaixo do braço. Lá você vai acompanhar o pastor quando vai ler a mensagem, ou o pregador, quem quer que você estiver no altar do Senhor, ali nos cultos, ele tem que passar para você a mensagem. Ele vai passar para você o título, o livro, o capítulo e o versículo que a igreja vai ler, ou que ele vai ler com a igreja. E você acompanha ele na leitura. A hora que ele terminar a leitura, for para a meditação, então você fecha a sua Bíblia, coloca do seu lado e fica só no olho e no ouvido, né? Se você puder e quiser fechar o olho, né, sem que passe a impressão de que você esteja dormindo, você fechar o teu olho e ficar só no ouvido, melhor ainda. O seu entendimento fica muito mais abrangente, muito mais perfeito, porque você vai estar contemplando apenas com o espírito, não com a carne, né? Porque nossos olhos é carne, né? Então, se você puder conseguir fazer isso, faça isso, que você vai ter um entendimento profundo que o pastor estiver meditando com você, após a leitura. Na hora da leitura, lê junto, não fica no celular não, leva a sua Bíblia. Eu não posso largar meu celular porque tem, às vezes alguém vai me falar, eu preciso ligar para alguém, preciso falar com alguém vai ligar para mim. Então você faz um favor, eu estou te recomendando, estou te ensinando. Você leva o seu celular para a igreja, você desliga ele. Ou então, se você não puder desligar por A mais B, você pega o seu celular, coloca no silencioso, para que todo mundo que te ligar, na hora que terminar o culto, você vai pegar o celular, você vai abrir para ver, você vai saber que alguém te ligou, alguém te procurou por algum motivo, né? Mas não fica no celular, guarda ele, põe no silencioso, coloca no bolso e vai ler, vai acompanhar o pastor na Bíblia Sagrada, que é o Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Tá bom, irmãos? Tá certo? E você vai meditar junto e eu tenho certeza que você vai crescer junto na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do divino Espírito Santo do Senhor. Se você não for batizado ainda nas águas, você não recebeu ainda o Espírito Santo. Você apenas tem um anjo que cuida de você. Mas na igreja, o Espírito Santo está na igreja, porque ele é o administrador da igreja, ele é quem dirige, né? O pastor da igreja, ele é o anjo da igreja. E o Espírito Santo, ele é o principal dirigente. Então ele está lá te contemplando, ele está contemplando todo mundo ao mesmo tempo. E é ele que convence o homem do pecado. O pastor prega, medita com a igreja, mas quem convence o pecador dos seus pecados, para que ele crê que está pecando, porque ele peca, mas não sabe que está pecando, ou sabe, mas não crê, não confia, ou não aceita quando as pessoas falam.
Se o homem não for convencido pelo Espírito Santo do Senhor de que ele está pecando, que ele tem que deixar o mundo e o pecado, que ele tem que confessar os seus pecados, porque a palavra afirma, aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia, ou seja, recebe o perdão e Deus te abraça de forma de corpo, alma e espírito e te concede uma vida extremamente abençoada em todas as áreas da sua vida. Eu me deparo com pessoas na rua muitas vezes, falo, pastor, ora para mim nesta área, pastor, ora para mim naquela área, pastor, ora para outra área, né? Não é necessário, irmãos, não é necessário. O homem, quando recebe o perdão e a salvação de Deus, Deus concede a ele tudo, é um pacote fechado, basta a sua fé. Se você está nessa situação, é porque a sua fé é imperfeita, a sua fé não alcança o mínimo necessário que Jesus determinou. Ele falou para Pedro e os apóstolos, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, a semente de mostarda é a menor de todas as sementes de hortaliça. Né? E Jesus diz para Pedro, se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vós direis para este monte, salta daqui e precipita no mar. Isto há de acontecer. Então busca, irmãos, busca ter o mínimo necessário de fé para que você consiga ter um entendimento perfeito da palavra de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.